Muito bom dia para você, chega para cá, vamos começar mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro. Seja muito bem-vindo, né? Já prepara o seu café, eu já tomei o meu café aqui antes de começar o programa, eu já estou aqui firme e forte no meu café. Sempre estamos aqui semanalmente, aos domingos, às 7 horas da manhã, no canal da TBC, também presente no nosso canal do YouTube. Podcast Goiás Agro, onde você também tem acesso a todos os nossos episódios, né? Esses episódios que você acompanha aqui. Temos as reprises que passam aí aos sábados às 18 horas e na terça-feira também você consegue reassistir, ou para você que às vezes não conseguiu assistir ao vivo, né, durante a exibição do programa, consegue assistir novamente. Então, estamos aqui sempre abordando assuntos relacionados à nossa cadeia produtiva do agronegócio, juntamente aqui no nosso cenário maravilhoso, na Emater Goiás. E hoje, nosso convidado, ele é zootecnista formado pela PUC Goiás, empresário do setor de nutrição animal e produtor rural também. E agora, atualmente, é o nosso secretário do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seja muito bem-vindo, doutor Ademar Leal Filho. O senhor está bom, doutor? Tudo bem, Pedro. Desejar um muito bom dia aí a todos os nossos produtores rurais que estão nos assistindo aí. Obrigado pelo convite desse bate-papo aqui. Estamos nesse novo desafio, né? Estamos aí à frente dessa secretaria tão importante para o Estado. Demais, né, doutor Ademar? A gente aqui acompanhando já o trabalho do senhor, a gente já estava conversando aqui, já tem uma longa carreira, né, dentro do agronegócio, já vem desenvolvendo um grande trabalho aí no setor corporativo, agora tá migrando aqui para o setor público, né? Que acho que provavelmente o senhor enxergou aí que tem muita coisa para fazer no nosso agro, né, secretário? Com certeza, eu sou apaixonado no agronegócio, né? Meu avô era fazendeiro, morava na fazenda, fui criado em fazenda, então sempre gostei demais. Eu acredito muito como negócio também, né? Como atividade, uma atividade comercial, empresarial, uma atividade financeira. E o agronegócio está pujante, mesmo que nós estamos vivendo uma das maiores crises da nossa história, mas eu vejo muita luz no fim desse túnel e a gente é resiliente. E o que eu aceitei esse convite do governador justamente para poder contribuir com o Estado, para contribuir para fazer. Eu acho que eu poderia contribuir de uma forma para muito mais pessoas, estando aqui nessa cadeira na qual estou ocupando atualmente. Perfeito. E aí o senhor é de formação, né, zootecnista, então já tem uma vivência técnica muito presente, né, dentro do agronegócio. Mas o senhor é de Goiânia mesmo? Eu sou o seguinte, a minha história, eu nasci em Goiânia, mas eu sou de Jandaia, tá, no interior, então todos os meus família de Jandaia, Paraúna, né? Isso. A minha esposa é de Paraúna e o meu negócio, a nossa indústria fica em Acreúna. Então eu tenho uma convivência muito grande com o interior do estado, tem negócio também em Nova Crixás e eu rodo o estado inteiro, o centro-oeste inteiro, conheço bem, gosto de história, gosto do interior, gosto de saber como as coisas funcionam, o que tem por trás das fazendas, o que tem por trás da gestão e onde eu posso viajar, conhecer as oportunidades que eu já tive, são todas ligadas a entender como é que aquilo funciona por trás, dos bastidores dos negócios. Então acho que isso me dá muita bagagem, é o que eu tenho feito aqui, como se fosse um diagnóstico, se fosse levar por uma palavra mais técnica, eu tenho vivido um momento de diagnóstico, para entender como as coisas funcionam na secretaria, para entender o belíssimo trabalho feito aqui pela Emater, né, o grandioso e valioso trabalho também feito pela Agrodefesa, não menos a Ceasa, que faz um trabalho muito, muito bacana, e essa cadeia integrada de todo o agronegócio goiano e a parte pública do agronegócio, né, super importante para apoiar o desenvolvimento do Estado, dos negócios e principalmente não atrapalhar. Né? Perfeito, acho que você falou um ponto importante, né, secretário, porque o senhor a gestão anterior, né, do Pedro Leonardo Rezende também, que teve um grande resultado aí, né, mandar um abraço para ele, meu grande amigo aí também, violeiro, que ele é bom na viola. Nós vamos escutar ele aqui no dia da festa junina. Ele falou que vai tocar uma pra gente aqui. Pois é. Então, assim, a experiência do senhor permeia muito aí, né, nessa parte de nutrição animal. Então, assim, o senhor tem a vivência dentro da pecuária muito forte, né, secretário? Exatamente. A minha história está muito ligada à pecuária de corte e de leite, foi em detrimento da atividade que eu exerço. Né? Tive também a oportunidade de ser presidente da Asbram, que é a Associação Brasileira do nosso segmento. Né? Então, de nutrição? De nutrição animal. A Associação, então, 2019 e 20, no biênio 19 e 20, eu fui presidente. A associação fica em São Paulo, mas que congregam 70 empresas que representam 70% do mercado de suplementos minerais do Brasil. Então, tive condição de entender também como funciona o setor, como são meus concorrentes, tenho um excelente relacionamento com todos os concorrentes da nossa empresa
E isso me credencia a poder ajudar, né, apoiar e fazer com que o Estado possa continuar no desenvolvimento. Ressaltando que a primeira coisa desse diagnóstico é que realmente o Pedro Leonardo, que está conosco, tá? Só para dizer que fez um belíssimo trabalho frente à secretaria, está tudo muito organizado, então eu peguei um terreno fértil para ajudar a fazer essa interlocução, ajudar não, para fazer essa interlocução com o setor produtivo, ouvir as cadeias, que é o que eu tenho feito, além de entender como funciona, ouvir quais são os maiores desafios frente ao governo das cadeias produtivas, de todas as áreas, pequenos, médios, grandes produtores, desde cadeia de café, de apicultura, leite, cana-de-açúcar, que é uma atividade extremamente empresarial. Então, estou aqui para ouvir todas as cadeias, para a gente poder tentar traçar soluções. A cadeia do feijão, que nós vamos ter boas notícias daqui a pouco também. Enfim, todas, arroz, milho, soja, né, os desafios dos produtores rurais. Estou aqui para defender o produtor rural, primeira coisa. Não, eu acredito E os muito. interesses, obviamente, do Estado frente a esse negócio. Isso, acredito muito, né? Porque pela sua experiência, pelo seu know-how, né, secretário, que você contribuiu tanto, né, para a nossa economia do nosso Estado, né, com a indústria de ração aí, que o senhor bem comentou. E como é que o senhor enxerga essa transição aí do mundo corporativo para dentro do mundo público? Eu acho que eu vejo isso como uma força muito positiva para ser algo disruptivo mesmo, né, secretário? Com certeza. Como eu venho sem nenhum vício, né, então eu tenho condição de enxergar as coisas e o que me impressionou, aliás, eu tenho falado muito isso, eu quero ter essa oportunidade de falar, que eu fiquei muito bem impressionado com o desenvolvimento do trabalho no setor público. Eu acho que nós temos que desmistificar o que talvez possa ter sido no passado. A morosidade e a burocracia ela é feita para defender os interesses do Estado, que tem uma magnitude absurda, né? Então, realmente, as coisas são um pouco mais lentas, mas funcionam. O governador Ronaldo Caiado deixou o Estado numa situação muito privilegiada. Então, chegar agora é muito bom, né? Acho que é terreno fértil, está com as contas em dia, todas as secretarias. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a presidente da Goinfra, e ela citando a importância que todos os pagamentos das empreiteiras que estão prestando serviço para o Estado estão 100% em dia. 100% em dia. Então, eu acho que isso é o conceito básico de uma boa gestão, é realmente estar com os compromissos todos sendo cumpridos. Então, realmente me impressionou muito bem o trabalho, a dedicação, pessoas que dedicam realmente o trabalho para fazer acontecer, mesmo com a burocracia, que ela é inerente ao setor público, isso não tem como não ser, mas ela acredito muito que isso nós vamos evoluir muito. Tá? O governador Daniel Vilela tem uma pauta de inteligência artificial que eu acredito que vai ser uma disruptura para que a gente possa, porque o serviço público está cada vez menos funcionário e mais serviço. Sim. Todas as áreas que eu fui, as equipes são pequenas, estão enxutas, enfim. Mas isso é a dinâmica do mercado como um todo, né? Não só do Estado, né? Sim, mas então nós vamos precisar de ferramentas. E a ferramenta na qual eu acredito que o governador Daniel Vilela vai poder adicionar, né? Ele está muito focado nessa pauta da tecnologia. Né? Todos os discursos, vocês podem ver que ele tem falado bastante do uso de inteligência artificial para facilitar. Porque se você facilita o serviço do servidor, né, não é nem para substituir, é para poder não precisar de contratar. Acho que essa é a grande sacada. Né? Então, nós temos muitos desafios e eu tenho certeza que isso vai sendo superado. Porque assim, se você for pegar no setor privado mesmo, né, a gente vê que a inteligência artificial ela já chegou com muita força, né? E eu não vejo, secretário, que a IA ela vá substituir o ser humano. Eu acho que ela vai potencializar o resultado. Positivo. Então, você imagina que o Estado, né, que tem toda essa burocracia, digamos, né, quanto mais coisa conseguir automatizar, mais rápido as coisas vão funcionar para a sociedade também, né? Exatamente. Eu enxergo dessa forma, vejo com muito bons olhos. Então, essa transição aí do setor público para o setor privado foi muito menos, muito mais tranquila do que até eu mesmo imaginava. Super bem. E a mudança de rotina, como é que foi? Porque antes o senhor estava lá na indústria, lá tomando conta lá da faculdade de ração, agora de repente tem que estar lá no Vale do Paraná, depois tem que estar lá em Rio Verde, aí tem que sentar com o prefeito, tem que sentar com o secretário, como é que é?
Realmente, antes mesmo de ter aceito o convite, esse era o desafio de agenda, né? Então, eu me organizei, algumas coisas que eu estava tocando paralelo à empresa, não, assim, eu deixei essas outras atividades, eu posterguei essa agenda para poder realmente atender os desafios e poder fazer com que o trabalho da secretaria ficasse o mais bem feito possível. Onde eu entro, não entro para brincar, eu entrei aqui para trabalhar e eu acho que tenho trabalhado muito mais, os meus finais de semana estão comprometidos, mas isso está alinhado em casa com a minha família, minha esposa, então vamos embora. Agora é hora de acelerar um pouco, né? É isso aí. E teve alguma missão especial que o governador Daniel Vilela deu para o senhor ao colocar o senhor nesse cargo? Você falou assim, ó, Ademar, agora é para você cuidar disso aqui, que isso aqui é o nosso foco. A principal missão, isso foi falado na minha posse, isso já foi muito bem divulgado aí em todas as mídias, a minha principal missão é fazer uma interlocução mais, vamos dizer assim, ampliar a interlocução com o setor produtivo. O governador Ronaldo Caiado, como sendo um representante nato do agronegócio, ele mesmo era a pessoa que fazia, ele era o embaixador do agro dentro do governo, né? Se transitava muito bem. Né? Exatamente. Então ele veio dessa área. Já o governador Daniel Vilela, que tem uma carreira muito ligada, né, à própria política, aos setores, ao desenvolvimento, é um desenvolvimentista, é uma pessoa que tá buscando fazer realmente deixar o legado dele como governador, está aí, né, para fazer um trabalho. Ele já tem 18 anos de carreira na vida pública, então ele me pediu que eu fizesse para ele essa interlocução, trazer o setor privado para dentro, né, para dentro das discussões do governo. Para todo mundo jogar junto, né? Porque o foco é produzir, né? E o Estado pavimentar esse caminho, dar estrutura para o produtor rural, né, junto com a Agoinfra, porque eu vejo que hoje um desafio grande que nós temos, né, secretário, é a questão de malha viária, né, do Estado, de ter capacidade de escoamento de safra e tudo isso, para facilitar o comércio e acelerar a nossa economia, né? Exatamente. Bom, pegando esse ponto dos desafios, eu participei de um fórum, acho que é importante citar, um fórum realizado no final do ano passado, bem no finalzinho do ano, realizado aqui em Goiânia, com as principais lideranças de todas as cadeias do agronegócio goiano. E a ideia era que foram divididos em grupos, era um fórum, um dia de trabalho, para que a gente pudesse levantar, aí nesse caso não tinha o setor público envolvido, era apenas o setor privado, que a gente pudesse levantar quais eram os principais desafios que travavam o crescimento do agronegócio goiano. O que atrapalhava o crescimento do agronegócio goiano? E assim, foi unânime entre o time as dificuldades com as questões ambientais, com a energia elétrica e com a infraestrutura. Então, de posse dessa informação, eu levei isso, obviamente, eu levei esse desafio ao governador Daniel Vilela e ele me deu toda a autonomia para que a gente possa realmente trabalhar de forma com foco, né, um ponto focal nesses três temas. De que maneira? A infraestrutura, obviamente que a Agoinfra, mesmo agora nós vamos mostrar o uso do dinheiro do Fundeinfra, né, com várias obras já realizadas, mais da metade do dinheiro arrecadado já foi empregado e as obras já foram entregues. E até o final de 2027, 100% do dinheiro já vai ter sido empregado e entregue. E o governo, com o dinheiro do Tesouro, colocou muito mais ainda para terminar essas obras. Então, quem quiser saber dos recursos do Fundeinfra, pode procurar a Secretaria da Agricultura, pode nos procurar que a gente vai juntamente, óbvio, pode procurar a Agoinfra, está no portal da transparência. Então, o dinheiro, acho que assim, ninguém quer mais imposto. O setor privado não aguenta mais imposto. Sufocado. Mas, no mínimo, que essa taxa que foi cobrada, se bem utilizada, minimiza esse mal-estar que foi criado. Então, e foi muito bem utilizado, muito bem pensado, desenvolvido. Esse plano de pavimentação, restauração, duplicação foi feito juntamente com os fóruns produtivos, FAEG, ADIAL, OCB, estavam todos nesse conselho. Então, se o dinheiro é bem utilizado, e está sendo muito bem utilizado, então nós vamos mostrar isso aí para o produtor rural que recolheu lá o Fundeinfra. Depois, a parte de energia elétrica... Vamos fazer o seguinte, secretário, segura aqui, vamos dar só um intervalinho rápido aqui para a gente repor o café e a gente volta nessa pauta, porque essa pauta é importantíssima. Eu acho muito importante, secretário, a gente falar desse assunto, porque realmente é um assunto polêmico e a gente precisa trazer luz para a sociedade que acompanha a gente. E o secretário estava explicando
aí sobre os novos investimentos aí na questão do escoamento de safra, né, de malha viária e no uso, né, da famosa taxa do agro aí que tanto se falou, né, e tanto se questionou, mas agora esses resultados começam a chegar, né, secretário? Exatamente. Então, para concluir, eu acredito que nós estamos aí de portas abertas, literalmente, na internet com o portal da transparência para que todos possam ver a utilização da taxa do agro. Mas então foram levantados 3 principais problemas que prejudicavam, né, o crescimento do agronegócio goiano no geral, em todas as cadeias. O segundo é a energia, né? O segundo ponto, ou um dos pontos, né, de 3 pontos, não tem uma ordem. Mas o problema de energia elétrica é um problema que principalmente tem uma raiz muito forte no Vale do Araguaia, né? Uma questão mais localizada no Vale do Araguaia. Temos déficit de energia por quase todo o estado, mas o Vale do Araguaia é um problema muito grande. Mas por quê? Teve um boom lá também. Exatamente. Agora, né? O Vale do Araguaia, quando foi, aqueles municípios ali, ó, Mozarlândia, Nova Crixá, São Miguel, Bonópolis, enfim, de Mozarlândia, né, para lá, então o que acontece? Araguapaz, lá o desenvolvimento, a abertura daquelas regiões, né, a colonização e a própria povoação daquela região, ela foi feita por duas frentes, pecuária ou pescaria na beira do Araguaia. Então, pescaria, a maioria era com um gerador de energia ou um pontozinho de luz, já estava muito bom. E uma fazenda de pecuária tradicional, uma fazenda de pecuária não de forma extensiva, uma que não exige muitos equipamentos, então um pequeno transformador de energia com lâmpada e chuveiro elétrico e uma própria geladeira. Freezer, né? E de repente, então, todo o desenho da infraestrutura da região, desenho da energia elétrica, foi feito para atender casas, residências, né, as casas dos funcionários daquelas fazendas. E de repente a agricultura chegou quando pivô, fábrica de ração, indústrias, secadores, concessionárias, as cidades e tal. Então, realmente, a energia, o avanço da agricultura, né, naquela nova fronteira agrícola foi muito mais rápido do que... Até comigo, né? Chegou Exatamente, lá agora, né? Está em Nova Crixás. Então, a resposta da infraestrutura, ela obviamente, muito mais lenta do que a resposta do empreendedor brasileiro e do empreendedor goiano, que é muito ativo, né? O brasileiro, ele quando vê a oportunidade, vai mesmo, não tem meia conversa. Mas o governo já está, então já anunciou aí uma subestação em Matrinchã, que resolve o problema ali daquela parte mais do Médio Araguaia, Jussara, Matrinchã, Itapirapuã. Do meio para cima. Ali, então essa ali, inclusive já aconteceu o leilão, a licitação e tal, e a própria empresa que vai construir a linha, porque são três atores envolvidos, né? Tem a linha de transmissão, que é o que vai abastecer, levar suprimentos de energia, depois com a subestação, e depois tem a Equatorial, que vai fazer as linhas de distribuição, e os produtores, as redes internas nas fazendas. Então, realmente são investimentos de médio e longo prazo. E a segunda subestação que será construída em Mundo Novo, o governador participou pessoalmente da reunião, junto com representantes do setor, eu estive presente nessa reunião. Ele já foi 2 vezes ao ministro de Minas e Energia para pedir velocidade, e esse leilão acontecerá. Nós estamos acelerando ao máximo para que esse leilão aconteça em outubro. Ele acontece 2 vezes por ano, março e outubro. Se ele não acontecer em outubro, mas com certeza absoluta que em março será o leilão dessa nova. Serão 3 grandes redes de energia, vindo de 3 regiões abastecedoras, né, que vão chegar até Mundo Novo e ali abastecer toda a região. Então esse é o segundo ponto que foi citado no fórum, que está sendo trabalhado com empenho pessoal do governador Daniel Vilela. E o terceiro ponto, que é uma questão de meio ambiente, é uma questão muito controversa, porque nós temos vários atores nesse cenário, que é o próprio produtor, é a legislação federal, a legislação estadual, a legislação municipal. Nós temos ali o produtor rural, o consultor que faz o projeto e a própria SEMAD. Mas também um empenho muito forte da secretária Andréia, juntamente com o governador Daniel Vilela, para poder aumentar o uso de inteligência artificial, o uso de ferramentas tecnológicas nessa área para poder acelerar o licenciamento, né? A gente precisa, né? Não é só o que quer, nós vamos respeitar as normas ambientais, porque isso é uma exigência de todos os mercados que compram de nós, mas também o que estiver dentro da lei a gente precisa regulamentar dentro das fazendas com maior agilidade. E esse é o trabalho que o governador Daniel Vilela está olhando
todas as semanas ele tem falado desses 3 assuntos. Então, isso é muito importante para o Estado, que o governador está sabendo, ele está pautado dos 3 desafios, está sabendo e está trabalhando para que isso possa aumentar ainda mais a velocidade. Não que isso não estava sendo trabalhado, já tivemos N avanços, mas o setor corre muito mais rápido que o governo, então precisamos correr mais ainda. Não, se você pegar ali São Miguel mesmo, ali, Nova Crixás, há 2, 3 anos atrás, parece que hoje já é outra cidade, né? Assim, exatamente. O boom imobiliário que deu na cidade, variedades adaptadas de soja, né? Que chegaram lá, que viabilizaram a produção de soja. Aí foi chegando comigo, foi chegando concessionária de trator, foi chegando loja de insumo, revenda. Enfim, realmente virou uma potência, né? O Nortão goiano, né? Cresceu demais, né, secretário? Exatamente. E assim, isso abre campo, oportunidade, espaço, mas é bem como o senhor falou, né? Não é do dia para a noite que a gente vai colocar uma estação trifásica para chegar, para todo mundo ligar pivô. Né? Porque tem muito investimento. É um projeto de engenharia grande que demanda um estudo minucioso, porque é um negócio que não pode errar, tem que ser feito e tem que ser feito para sempre, né? Para durar muitos anos. E, secretário, a gente percebe, né, nessas andanças aí, vendo tudo acontecendo, que o Estado, na verdade, ele é uma fazenda grande que a gente precisa pavimentar, organizar para deixá-la produtiva, né? Exatamente. Tem que pavimentar, colocar energia, água, né? Respeitando as regras, né? A legislação. Tem que dar segurança, tem que trazer saúde, educação, exatamente isso aí. Perfeito. E como que o senhor avalia hoje o momento atual do nosso agro no estado? Assim, qual que é a visão que o senhor tem? Assim, o senhor acha que a gente tem muito espaço ainda, que nós estamos adiantados frente ao Brasil, ou que ainda a gente está engatinhando? Qual que é a sua visão? Não, jamais. Nós não estamos engateando. Nós estamos na dianteira. Nós somos um estado de ponta, né, no setor agropecuário. Nós somos o 3º maior produtor de grãos, o 3º maior produtor de bovinos, né, o 3º maior rebanho e 3º maior produtor de carne. E somos primeiro em várias áreas, em sorgo, enfim, em cana nós somos o 2º colocado, atingimos o ano passado, nós somos vice-líder nacional na produção de cana. Então nós estamos ali entre os 3, 4, 5 primeiros colocados em todas as áreas. As culturas, Goiás tem uma vantagem competitiva muito grande, que é a sua logística, né? Nós somos centro do Brasil, nós temos 2 mercados consumidores muito grandes, que é Brasília e Goiânia. Então a nossa posição logística é muito privilegiada. Nós temos uma condição de chuvas, de clima muito boa, nós temos uma condição logística que pode exportar e importar de todos os lados. Então isso nos coloca na dianteira do negócio. O agronegócio, né? Acho que a gente passou por um momento que até eu vi uma pessoa se escreveu esses dias, eu não estou me lembrando quem, que o agro é tech, o agro é pop, né? Mas na verdade o agro é raiz, e agora nós estamos passando pelo que é o agro mesmo. Estamos passando por uma dificuldade gigantesca, uma dificuldade enorme, principalmente por conta dos juros muito altos, commodities, mas nós estamos na tempestade perfeita do agronegócio. Nós estamos naquela fase que separa os homens dos meninos, né? Nossa, tá louco, não é fácil, realmente é uma luta, é muita resiliência, nós estamos vivendo um momento muito difícil que precisa de ser, no mínimo, nós não podemos atrapalhar. O Estado, nesse momento, não pode atrapalhar ninguém. Porque, juro na estratosfera. Custos altíssimos. Nós estamos vendo um aumento de custo de fertilizante e combustíveis, que, em virtude da guerra, que é uma coisa que acontece lá. E ainda as commodities que não sobem. E o estado de Goiás, esse ano, com o milho, ainda está sofrendo muito, porque nós tivemos uma irregularidade muito grande nas chuvas da safrinha, e outros estados tiveram chuvas regulares, então provavelmente o Brasil vai ter uma boa colheita e Goiás não tem. Então nós vamos ter pouca produção com pouco preço. Isso é muito complicado. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, que a gente precisa muito, eu tenho muita fé em Deus e que isso vai passar. Já passaram várias crises como essa, isso vai passar. E a gente enxerga o momento assim, é tão esquisito, né? Assim como o senhor bem disse, que o custo dos insumos disparou muito em função da guerra e tudo mais, que hoje o mundo, ninguém está sozinho mais, né, secretário? Hoje Goiás exporta para quantos países, né? São incontáveis aí, né? Vários produtos. E a gente viu o custo de produção aumentando, na contrapartida a commodity caiu e o dólar também caiu. Exatamente. O juro aqui aumentou. Então, assim, realmente, né, a gente está vendo, por exemplo, casos muito de produtores também endividados, né, que é uma realidade hoje, né, secretário, que a gente precisa combater também, né? Inclusive, essa semana está sendo discutido no Congresso, no Congresso uma medida para um projeto de lei
para facilitar, né, a renegociação das dívidas. Né? O alongamento. O governador Daniel Vilela também está empenhado, já ligou pessoalmente para o relator desse projeto de lei, pedindo que possa passar o mais coerente possível, né, dentro do que a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, está trabalhando. Então, isso é um outro assunto que a gente está em cima, monitorando, acompanhando, e o governador atuando lá com os parlamentares para que isso possa ser aprovado. Secretário, e aí, eu sei que o senhor está recente no cargo aí, né, e aí tem muita coisa que ainda tem que ser transferida, né, de informação, porque são muitos projetos correndo ao mesmo tempo, né, inclusive o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que vai muito de encontro com a agricultura familiar, porque hoje a agricultura familiar ela tem um peso indispensável, importantíssimo, né, dentro da nossa cadeia produtiva do agronegócio. Né? Como é que o senhor enxerga a agricultura familiar aí? O senhor quer acelerar esses programas aí? Pensa em novos programas? Qual que é a sua visão nesse aspecto? Então, eu conheci, realmente é um trabalho que a Emater e a Secretaria da Agricultura estão fazendo um trabalho magnífico, né? Parabenizar aqui o presidente Rafael e também o ex-secretário Pedro Leonardo, que juntos fizeram aí, né, com a ex-primeira-dama, né, Dona Gracinha, que junto aí fez um trabalho social fortíssimo no apoio a esses produtores, que aí nós temos, além do PAA, né, nós temos PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que é um ciclo virtuoso, né? Eu cito muito, assim, muito bem desenhado, que você compra da comunidade local num preço justo e atende o consumidor local que vai usar aquele alimento ali, os principais entidades ali que recebem aquele alimento. Então, isso aí eu acho que está funcionando muito bem. Nós temos o PAA Leite, PAA Quilombola, que é Programa de Aquisição de Alimentos só da região dos quilombolas. Então, eu acredito que esse é um programa que tem que continuar. O Agro é Social, que é um programa que envolve, né, todo o trabalho da Emater de treinamento, curso, capacitação, qualificação. Esse é um ponto importantíssimo. Não tem tamanho sem qualificação. Não vai existir qualquer pessoa que quiser sobreviver em qualquer atividade empresarial, comercial, que seja, vai ter que se capacitar e qualificar. Porque a competição é mundial. Nós vivemos, o mundo está fazendo isso. Nós temos o exemplo aí da mudança, né, da geografia, né, mesmo da geografia comercial mundial, com a entrada de novos players. Olha o que a China tem feito, né, com relação a vários mercados. O automobilístico, por exemplo, é um exemplo que a gente está vendo aí. Então não tem vida fácil para ninguém. Não tem vida fácil para pequeno, médio e nem grande produtor. Então, acho que capacitação, qualificação em todas as áreas. Aí, então, com o programa do Agro é Social, qualifica, capacita, treina, ajuda financeiramente com o cartão para a pessoa sair da inércia e começar a produzir. E depois tem aí a parte dos incentivos, dos outros programas, né, do Pronaf, enfim, tem uma série Goiás Social, Goiás também. Social e tal. Então a gente quer dar sequência, né? Não dá para falar agora se eu vou mudar alguma coisa ou não. Acho que o que está dando certo a gente tem que acelerar, e se tiver corrigir alguma rota, vou precisar de um pouco mais de tempo para te dar essa resposta. Exato. Não, secretário, o senhor pontuou muito bem aí essa questão, porque é o seguinte, o programa do Agro é Social, né, que é um programa que ele não é um assistencialismo barato, populista. A intenção é capacitação, produtor, o senhor quer produzir uma hortaliça, quer produzir um frango, quer produzir o que seja, vem cá, vamos fazer um curso, vamos um técnico aí da Emater, vamos dar esse curso, vamos aprender, e no final ele sai com um crédito de R$5.000 para ele poder investir na atividade. Poxa, isso aí é muito interessante, porque eu não estou dando um benefício para deixar aquele contribuinte às custas do Estado. Eu estou dando uma função para ele, um trabalho, né, para ele movimentar a economia local, gerar mais emprego, ter a sua capacidade produtiva dentro da sua atividade rural e assim, né, não ficar ali encostado. Porque assim, a gente sabe que tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas isso é outra coisa. Agora, ensinar a produzir, ensinar a trabalhar é muito mais importante. Um episódio sensacional aqui, que a gente está tendo a oportunidade de conhecer nosso novo secretário da Agricultura aqui, doutor Ademar Leal. Doutor, essa é a primeira experiência sua no serviço público ou não? É a primeira. Eu jamais tive contato, realmente eu tinha
Nunca tive nenhuma experiência, menor que seja, né? A única experiência que eu tinha com entidades é que eu presidi a Asbran, como eu falei aqui no início, que é a Associação Brasileira do Segmento. Foi fora da empresa, que eu fui fundador e faço a gestão até hoje, então fora disso aí é a primeira vez. Bom demais. Secretário, então vamos lá. A gente estava vendo aqui, né, que nós temos aqui muita coisa que a gente precisa levar para a população, né? Uma delas eu queria entender mais sobre o que é a plataforma Aroeira. Ah, muito boa essa pergunta. Então, a Secretaria da Agricultura tem uma plataforma na internet, é só você digitar aí, plataforma Aroeira. É um BI de informações e dados de todos os municípios, de todas as cadeias produtivas, é muita informação de qualidade. E a gente precisa de divulgar, porque para você fazer bons investimentos, para você aí que é um consultor na sua cidade, que você é um projetista, ou é um técnico, um extensionista, que precisa saber como anda a sua região. Nós temos lá o número de cabeças, produção de leite, produção se é uma região que tem muito ovo, produção de ovos, de frango, de suíno, enfim, toda a cadeia produtiva, mandioca, cana, sorgo, soja, milho. Então, você entra aí, plataformaaroeira.com.br, aí, .gov, né, .br. E é aberta a toda a população. Ela é aberta, então, assim, super atualizado, em que você pode fazer aluno, estudante, entrem que vocês vão gostar. Por exemplo, até a empresa que quer vender insumos na região. Exatamente. Pode fazer um estudo de inteligência de mercado Total. É feito pela nossa gerência de inteligência de mercado e é uma grande ferramenta para a tomada de decisão no setor produtivo. É uma ferramenta que está à disposição do público, né, do público do mundo inteiro. Basta entrar e usar e abusar da ferramenta. Que informação vale ouro, né? Então, eu vou botar aqui, ó, a gente vai colocar na edição para você que está assistindo, acessar lá o plataformaaroeira.gov.br. É só entrar lá, acessar aí com o seu celular, com o seu computador, que você vai ter acesso aí. E agora, né, secretário, a gente... o bom do Cerrado, né, do nosso centro-oeste aqui, que é muito bem definida a questão de seca e água, né? E agora a gente... Acabou a chuva, né? Aí o frio chega, porque a gente sabe que é a época da pecuária de Goiânia, né? Começa a esfriar, a gente já sabe que nós estamos aqui na transição, né? Para seca agora, não tem chuva mais. Pode ser que dá um gato pingado aí, exatamente, ou outro, mas chuvisqueiro. O chuvisqueiro já acabou. E a gente sabe com a dificuldade que a gente tem aqui no período seco, né? Principalmente no auge ali de agosto, setembro, quando já tá o capim tá só aquela bucha seca, são os incêndios, né, secretário? Que não só Goiás, mas é um problema natural, né, que na maioria das vezes não é causado de maneira criminosa, a própria natureza mesmo acontece de maneira espontânea, são os incêndios. E o senhor vê uma ação de combate aos incêndios? Muito bem lembrado. Essa semana, inclusive, nós já fizemos uma reunião com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que está com postos avançados em 60 cidades do estado para apoiar. E a gente sabe que as regiões que têm uma agricultura mais avançada têm as próprias brigadas de incêndio das fazendas, mas tem regiões que ainda não temos essa condição. Então, qual que é a dica do Corpo de Bombeiros? É prevenção. E prevenção é principalmente comunicação. Então, vamos ter o contato dos bombeiros. Eu acho que é importante você colocar aqui também. Daqui a pouco nós vamos passar, porque eu não tenho ele aqui de cabeça, mas nós vamos deixar anotado aí embaixo o contato do Corpo de Bombeiros, para que vocês possam, no mínimo sinal de fogo, de fumaça, entre em contato com os bombeiros. Os bombeiros têm feito um trabalho muito bem elaborado, junto, principalmente no Nordeste Goiano, que é uma região que tem queimadas de magnitudes gigantescas, né? Ali Alto Paraíso, Cavalcante, Flores. Então temos desenvolvido um sistema de brigadas de combate a incêndio com a população local. É muita coisa que está sendo feita. E o que a gente precisa é prevenir, é o menor sinal de fumaça. Vamos avisar o Corpo de Bombeiros que eles estão preparados para poder apoiar e ajudar para que a gente possa... E outra coisa, cuidado, gente, não é momento de fazer queimada em quintal. Não coloque fogo. Cuidado, não põe fogo, porque por mínimo sinal de fumaça, o mínimo faísca, se pega numa árvore nessa época muito seca do ano, e o cerrado é muito susceptível. Eu já vi essas palmeiras que nós temos aí, tipo buriti. Um buriti queimando, ele joga fogo a 2.000, 3.000 metros de distância, né? A faísca. Então,
vamos tomar o máximo de cuidado para não colocar fogo em quintal. Não vamos colocar fogo em... Porque o incêndio para combate, que já foi uma prática dos nossos antepassados, para queimar pasto e tal, isso já não se usa mais porque isso dá um prejuízo enorme para quem faz. Financeiramente é péssimo o negócio. Mas às vezes por alguma falta de informação, varreu as folhas do quintal, vou pôr um fogo aqui. Não coloque nessa época do ano. A gente sabe que acontecem também as queimadas controladas de canavial, mas para ter essa queimada ela precisa ter uma autorização que passa por todo um processo com muitas exigências, né? Inclusive caminhão-pipa, gente disponível o tempo todo. Então sempre que você vê uma queimada em canavial, você pode ter certeza que essa queimada é uma queimada controlada, porque faz parte do manejo da cana também, né, secretário? Eu acredito, Pedro, que eu acho que posso até ser corrigido depois aí, eu quero pedir perdão se eu estiver errado, mas eu acredito que não se queima mais cana no estado. A nossa colheita já está 100% mecanizada. E na colheita mecanizada não há necessidade de queima mais, entendeu? Só na manual. Era quando as colheitas eram manuais. Já foi confirmado. Não temos mais queimadas nos nossos canaviais. Então isso é um ganho muito grande, nós não temos queimada. Então não existe nenhuma cultura agrícola que há necessidade de queimada. Então a maioria das queimadas elas são realmente por uma falta de aviso, um desleixo, enfim, sai uma folhinha quente ali, vai queimar daqui a 1 quilômetro, e aquilo vai queimar uma serra inteira, 500, 600, 1.000 hectares de área. Então vamos ter muito cuidado. Perfeito. O telefone dos bombeiros está aqui embaixo, é 193. Está aqui, né? Já foi passado, pode colocar aqui. O telefone dos bombeiros 193. Então você viu o sinal de fumaça aí, já aciona, já avisa, porque a equipe já se mobiliza e já trabalha na prevenção desse fogo aí na região. Né? E aí o senhor citou aí questão de Flores de Goiás, com a brigada e tudo mais. Ali Flores é a região conhecida como Vale do Paraná. Exatamente. É isso, secretário? Que também está chegando com força lá uma agroindústria para fomentar a fruticultura lá? Como é que é? Exatamente. O Estado tem apoiado, né, a fruticultura naquela região. Lá nós temos 2 represas, né, para poder servir a água ao pessoal. E aí, além da represa e dos kits de irrigação e todo o apoio que o Estado tem dado para aquela região, nós agora estamos com um investimento de quase 20 milhões de reais na construção de uma agroindústria lá em Flores para o processamento da polpa de frutas ali produzidos. Então é agricultura familiar, é produção sustentável, é fruta de primeira qualidade produzida numa região uma região que sofre com a extrema seca. O Nordeste goiano é uma região que tem uma estação chuvosa ainda menor, né, mais concentrada ainda. Então o Estado está intervindo aonde realmente precisa, que é esse caso. E a gente tem apoiado muitas ações em Flores, Cavalcante, Formosa e todo o vão do Paraná. Lembrando que já vem um programa forte lá de irrigação, né, secretário, que acelerou demais ali, né, a região, porque onde chega a irrigação, chega muito progresso, né, porque viabiliza a produção aí, principalmente em regiões que tem mais dificuldade de água. Então essa agroindústria aí vai ser muito bom, né, porque já vai dar um meio de vida para aquelas pessoas que estão ali produzindo também na região, né, secretário? Exatamente. Então esse é um dos grandes investimentos, né, do governo Ronaldo Caiado, que está sendo finalizado agora. Inclusive nós vamos visitar lá. Na semana passada até tinha uma visita marcada, mas a gente não conseguiu ir até lá. Tinha um evento em Brasília, que é um outro ganho que a gente acha importante divulgar, né? A Agrodefesa assinou um acordo de cooperação com o Serviço de Inspeção Sanitária do Distrito Federal, onde a gente vai poder comercializar os alimentos produzidos com o nosso CIE dentro do Distrito Federal e o CID, se não me engano. Não é CIF. Não, CIF é federal. CIF é federal, não. O Serviço de Inspeção do Distrito Federal é CID. Então, os produtores do Distrito Federal vão poder comercializar em Goiás, os produtores goianos vão poder comercializar livremente dentro do Distrito Federal. E também o passaporte equestre. O que é o passaporte equestre? E esse é um outro ganho que você, que é um competidor, que gosta de prova de laço, rodeio, cavalgada, faça o passaporte do seu animal, que você vai precisar, procure a Agrodefesa do seu município, que você vai precisar de fazer exames do seu animal apenas 2 vezes por ano. Se você estiver dentro do programa do passaporte equestre, inclusive você pode levar seu animal para competir agora, a partir de agora, dentro do Distrito Federal também.
Olha aí que beleza, né? Porque antes para mexer com Brasília era complicado, né? Exatamente. Pode pôr o cavalo no trailer e rapar para Brasília. Pode pôr o cavalo lá e ir para lá sem dó, né, secretário? É isso aí. Secretário, outro ponto aqui, né, importante também que Goiás tem acelerado bastante é a questão da regularização fundiária, né? Que desde 2019 já foram entregues 500 títulos. Então, nós vamos completar 500 títulos nessa entrega agora. Vamos entregar quase 90 títulos, se não me engano, 88 títulos nessa próxima entrega no mês de junho. Esse é um programa que é fantástico, são 500 fazendas regularizadas. Então, assim, nós vamos entregar 500 títulos. Não, nós vamos entregar 500 fazendas, 500 propriedades. Essas propriedades, na verdade, as pessoas que nelas moram, tem casos aí de 65, 70 anos que essa propriedade está na família e que por questões burocráticas mesmo, aí sim é burocracia com força, né? Que são terras que eram do Estado, regulamentadas principalmente pela igreja, foram vendidas, lá em 1800, enfim. Então, nós tivemos que buscar, né, todo o histórico, né, todo o passado dessas terras, um trabalho muito bem feito pela Secretaria da Agricultura, com todo o seu time. Então, nós tivemos que levantar a história do documento, a história das divisas, né, para fazer o georreferenciamento. Essas fazendas são todas georreferenciadas, essas 500 fazendas georreferenciadas. Questão ambiental, como é que estava. Então agora nós estamos assinando uma escritura. Hoje mesmo assinei lá tem uma pilha de escrituras que nós vamos entregar uma escritura definitiva para esses proprietários. Isso é um ganho muito grande, a pessoa vai poder acessar financiamento, vai poder vender, né, o que eu não quero, vai poder comprar, né? Vamos falar assim, vender não. Vai ter matrícula, né? Vai ter matrícula, todo o trabalho e principalmente usar como garantia nos financiamentos bancários para poder alavancar a sua produção, usar de forma... O crédito, se bem usado, é um motor, né, uma turbina de compressão no seu negócio. Demais, né? Sempre com o uso da extensão rural, com assistência técnica, né, para não dar um passo maior que a perna, fazer um projeto muito bem dimensionado, porque deu trabalho para conseguir esse título, né? Você imagina, né? Tem fazenda aí, família que está há 70 anos, né, igual o senhor falou, teve que fazer um estudo lá, chegou lá nas capitanias hereditárias. Quase nisso. Deve estar lá. Doutor Alerte é o nosso procurador, ele é um grande estudioso da questão fundiária no Estado, é uma enciclopédia, e ele trabalhou muito para que isso acontecesse. Não, realmente não é fácil. Bom demais. Secretário, obrigado aí pelo seu tempo, né, de poder vir aqui bater esse papo com a gente aqui, que eu sei que muita coisa ainda é novidade, né, tem muita coisa ainda para acontecer, e fico feliz, né, de ver o senhor aqui presente no Estado, atuando nessa frente, porque o senhor já vem de um mercado corporativo mais acelerado, né, focado principalmente em resultado, né? Porque a empresa tem que dar resultado, né? E no Estado também não é diferente, né, secretário? Não, exatamente. Nós vamos trazer muito resultado para o Estado. Já temos resultado para ser mostrado aí. Essa dinâmica de velocidade, em qualquer lugar que a gente estiver, o ambiente, como eu já citei várias vezes, o ambiente deixado aqui pelo ex-governador Ronaldo Caiado, dona Gracinha, está um ambiente muito fértil, né? Para que a gente possa acelerar. Então, está tudo pronto. E o meu serviço realmente é meter o pé no acelerador agora. Obrigado a todos, tenham aí um bom dia e quem estiver assistindo a gente podem ter a certeza que o governo Daniel Vilela, ele pediu para nós, o governador fez um pedido para todo o secretariado que o governo do Ronaldo Caiado é piso para o governo que ele está fazendo, que estará fazendo a partir da vitória que, se Deus quiser, vai chegar. Amém, secretário. Que Deus abençoe aí a sua atuação, né, que o senhor possa aí defender aí nossos interesses, né, do nosso produtor goiano, porque nossa bandeira é o agronegócio, gente, né? Nós somos aí 1/3 do PIB, né? A cada 10 pessoas, 3 pessoas hoje trabalham no agro, então é a cadeia mais importante que tem, porque sem ela não tem como sobreviver, né? Não tem como viver. Então vamos para cima, tamo junto, pode contar com a Emater também aqui, né? Em nome do presidente Rafael Gouveia, ele não está presente aqui, mas faço as palavras aí para que a Emater está 100% aberta aí, né, para a gente poder desenvolver um grande trabalho junto e uma parceria com bastante sucesso para a nossa sociedade goiana. Então é isso, obrigado você aí que assistiu mais esse episódio do nosso podcast Goiás Agro, né, que sempre aos domingos, às 7 horas da manhã. Então segue nosso perfil no Instagram, @podcastgoiasagro, segue lá para você ficar por dentro dos nossos convidados, dos bastidores e das informações aí do agronegócio de maneira geral. Fechou? Bora pro próximo. Um abraço, tchau, tchau.